Olá, estamos aqui para mais uma transmissão, né, de um estudo do nosso livro, né, que estamos trabalhando, que é As 5 Feridas Emocionais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ferida da traição. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com essa ferida da traição. É uma ferida que vai explicar muitas coisas, muitos comportamentos. E o mais interessante de tudo, que vocês vão não só entender o comportamento de vocês, mas vocês vão entender o comportamento de outras pessoas. Esse é o grande, eu acho que é a grande missão que eu trago aqui. Não é só do autoconhecimento, mas para que vocês consigam usar isso no benefício dos relacionamentos de vocês também. Vocês vão entender melhor porque que a pessoa que vocês gostam, um amigo, pai, mãe, age daquele jeito, que às vezes é tão diferente do seu, ou às vezes que é tão igual ao seu e por isso que é também tão difícil de lidar. Então essa ferida da traição, como que ela acontece? Todos nós temos uma ideia que a ferida da traição tem a ver com traição de meu pai traiu a minha mãe ou minha mãe traiu meu pai. Não necessariamente, tá? A ferida da traição, ela ocorre na maioria das vezes, lembra, é minha interpretação. Então não é o que aconteceu entre os meus pais, mas sim a interpretação que eu tive em relação ao que aconteceu comigo e com os meus pais. Então sempre é uma interpretação. Isso é o mais importante. O que é a ferida da traição? Oi para todo mundo aí que está chegando. A ferida da traição tem a ver com quebra de confiança. Quando me foi prometido alguma coisa e aquilo não foi cumprido. Geralmente é assim que acontece. Há uma quebra de traição. Então a pessoa passa a desconfiar dos outros. Ela geralmente acontece entre os 2 aos 6 anos de idade. Então, para vocês terem uma ideia, a janela de abertura dessa ferida ela é grande. Porque ela acontece mais naquela fase edipiana. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto no livro, a autora fala mais sobre isso. Porque se eu falar, eu vou estender muito o assunto sobre isso e eu acho que vocês conseguem compreender sobre o que eu tô falando sem entrar profundamente nesse assunto. Então, o principal é entender que há uma quebra de confiança e que a partir daí você começa a ter medo, né, do que o outro, desconfiado que o outro tá falando para você. Com qual genitor acontece essa ferida? Acontece geralmente com o genitor do sexo oposto, ou seja, uma mulher com o pai, um homem com a mãe. Então, se houve uma quebra de confiança, você com seu genitor do sexo oposto, pode ser que você tenha essa ferida. Também é muito comum para quem tem a ferida do abandono. Então, olha só, quem se identificou com a ferida do abandono, pode ser que também tenha tido a da traição. Então, geralmente, quem se identifica com a ferida da traição também tem a ferida do abandono. Então, uma potencializa a outra. A partir desse momento que é instalada a ferida da traição, a máscara que é usada é a máscara do controle. Aí agora muita gente vai se identificar. O que é a máscara do controle? É uma pessoa controladora. É uma pessoa que está o tempo todo querendo controlar tudo à sua volta para que as coisas saiam do jeito que ela quer. Porque lembra como teve uma quebra de confiança? Ela acaba querendo controlar tudo para que tudo seja como ela sempre quis. Então, há algumas características que eu vou citar aqui. Primeira, elas usam essa máscara para garantir que os compromissos que assumiu sejam respeitados, para ser fiel e ser responsável. Então, é uma pessoa que usa dessa máscara para que o compromisso seja respeitado e para que ela se passe como responsável. Ela tem como uma característica muito forte um olhar
O olhar dela geralmente é um olhar muito penetrante, que passa uma sensação de que ela te dá importância, tá? É uma pessoa que o olhar é muito fixo, então ela passa como se ela estivesse dando muita importância, mas também uma forma dela criar um distanciamento. Quando ela acha que aquela pessoa que tá ali se envolvendo com ela pode ser uma pessoa que pode causar algum problema para a vida dela. Então, o olhar é muito penetrante, geralmente. Lembrando aqui, gente, essa ferida, aqui eu tô falando de uma ferida muito potencializada. Como a gente sabe já, né, que temos mais de uma ferida, pode ser que o olhar não seja, mas outras características sejam. Então, o que eu sugiro? Vai anotando aí tudo aquilo que você acha que é parecido com você, para você ver se você é muito parecida, tem aspectos muito parecidos com essa ferida, tá bom? Ela tem uma tendência a exibir força e coragem para mostrar capacidade. Então, são pessoas... esqueci de mostrar para vocês. Que tem um aspecto físico assim, ó. Ó, o corpo geralmente é um corpo mais forte, né? Tem um quadril largo, o ombro forte. Tem uma tendência a ter um corpo mais forte, porque essas pessoas acreditam que a força é o que vai mostrar a capacidade dela, é que vai mostrar que ela é uma pessoa responsável. Então, geralmente são pessoas com um corpo com uma condição mais robusta. Se é uma pessoa que tem junto a ferida, às vezes, do abandono, são pessoas que são fortes, mas têm uma tendência à flacidez também, por causa do abandono. O abandono, lembra, tem isso como característica no corpo, tá? Então, elas estão sempre precisando exibir força. São pessoas que criam muitas expectativas em relação ao outro. Por quê? Porque elas querem o tempo todo prever e controlar tudo. Então ela quer pensar, ela quer controlar o que o outro pensa, ela quer controlar tudo. Então ela cria muitas expectativas. E aí o que acontece? Geralmente elas se decepcionam muito. Então são pessoas que às vezes se decepcionam por criar uma ideia do outro assim, do jeito que elas gostariam. Então elas acabam se decepcionando com frequência também. São pessoas que são convictas da sua verdade. Então, são aquelas pessoas que têm ideais muito fortes, que têm crenças muito fortes e que impõem isso. Então, são pessoas que, quando estão falando com você, ela vai ter uma necessidade de impor a verdade dela. E ela vai tentar te convencer daquilo. Porque é uma ideia rígida, ela tem essa rigidez de pensamento. Mas para mostrar o quê? A firmeza dela, a responsabilidade, tudo isso que eu tô falando tem a ver com isso. Ela tá sempre, a intenção por detrás é mostrar que ela é uma pessoa responsável, uma pessoa de compromisso. Então, por isso que a ideia dela é uma ideia mais fixa, é uma ideia que ela tem uma tendência a pensar mais firme. E tem uma tendência a querer convencer o outro também, né? Quando ela lida com outras pessoas fortes e rápidas, ela tem uma tendência a fugir. Por que isso? Porque elas são pessoas muito competitivas. Então, se ela chega num ambiente e tem outras pessoas assim como ela, e por um momento ela sente que ela não é, que ela pode ter uma desconfiança em relação ao empenho dela, ela dá um jeito de se esquivar daquela situação e sair. Então, são pessoas que às vezes têm muita dificuldade em lidar com pessoas autoritárias, com pessoas que têm um senso de liderança, já que elas têm esse senso de liderança muito grande. Mas quando ela chega num lugar que tem um outro líder, que ela acha que e ela não estava preparada para aquilo, e ela acha que esse líder pode ser mais forte que ela tem uma tendência a fugir. Ela vai dar uma desculpa, sempre assim, tá? Ela nunca vai admitir. Ela vai dar uma desculpa e vai fugir, para não entrar no embate se ela acha que ela pode fraquejar em frente dessa outra pessoa.
São pessoas muito talentosas, muito ágeis, são pessoas que têm uma esperteza de pensamento, um raciocínio lógico muito bom e por isso elas não suportam outras pessoas que são lentas. Então elas estão sempre julgando aquelas pessoas às vezes que precisam pensar um pouco mais, que são mais devagar, elas não têm paciência. No trânsito, então, essas pessoas não têm a menor paciência com quem dirige mais devagar, com quem tá mais lento. Não é, gente, é uma coisa que você tá com pressa, não. É todos os dias. A pessoa tá assim. Às vezes ela não tá com pressa naquele dia, mas ela não tem essa paciência. Então são pessoas que precisam desenvolver paciência em relação ao outro, porque elas querem que todo mundo seja ali como ela, rápida e ágil como ela. Então quando ela lida com pessoas assim, ela fica nervosa, ela começa a se incomodar, ela tem uma tendência até a se afastar de pessoas mais lentas do que ela. São competitivas ao extremo, então nada é à toa para elas. Então elas vão tentar o tempo todo serem competitivas e nessa competição, se elas puderem ganhar e para isso elas tiverem que dar um jeitinho para ganhar, elas vão fazer, porque o mais importante para essa pessoa é a competitividade, é estar em primeiro lugar. E às vezes não importa se ela burla um pouco as regras, se ela manipula um pouquinho, o negócio ela está em primeiro lugar para mostrar a força que ela tem. Só que se por um outro lado ela está numa competição com alguém e ela percebe que o outro manipulou, ela se sente extremamente incomodada. Por quê? Porque para ela isso é uma traição. Ela julga como uma traição. E aí é o fim da picada para ela. Então são pessoas muitas vezes que têm muito mais exigência com o outro do que com ela própria. Elas cobram muito mais do comportamento do outro, porque no dela, ela às vezes dá uma desculpa, ela se esquiva, sabe? Então ela tem justificativa para aquilo que ela faz. Tudo tem porque como são pessoas muito espertas mentalmente, então elas têm um potencial muito grande de dar uma justificativa e sair pela tangente quando elas fazem alguma coisa que não tá tão certa assim. Mas quando o outro faz, aquilo é o fim da picada para ela. São pessoas extremamente explosivas. Então, quando alguma coisa não acontece do jeito que ela quer, quando alguma coisa acontece de um jeito que ela não gosta, elas têm uma tendência a atos explosivos, que as outras pessoas ficam chocadas com ela, mas ela não percebe isso. Ela acha que aquilo é um jeito mais firme de se posicionar, e não que ela foi agressiva. Então ela não reconhece. Como ela não reconhece, ela tem mais dificuldade de mudar esse comportamento. Então são pessoas que são amáveis, que são pessoas que são muito colaborativas, mas tão ótimas, mas de uma hora para outra ela pode mudar aquele humor dela e explodir. E daqui a pouco tá bem com você de novo, porque para ela era necessária aquela ação mais firme. Mas ela não entende que ela foi explosiva. Então, das 5 feridas, é uma das feridas que mais tem uma tendência à instabilidade de humor. São pessoas que têm uma instabilidade muito forte de humor. Como tem uma tendência a controlar tudo, como que é o nível de ansiedade dessa pessoa? Lá no topo. São pessoas que têm um padrão de ansiedade lá em cima. Por quê? Porque elas querem controlar tudo. Então são pessoas que estão, por exemplo, planejando as férias. Mês que vem eu entro de férias, aí eu tô pensando ainda, né? Tô lá planejando e tô vivenciando as minhas férias. Na hora que eu entro de férias, eu não curto as minhas férias, porque eu já tô pensando na minha volta. Então são pessoas que têm muita dificuldade em viver o aqui e agora. Elas estão sempre muito ansiosas. Então a ansiedade é muito característico das pessoas controladoras, porque elas têm uma necessidade de prever. Elas precisam prever tudo para não perder o controle. São pessoas que têm pavor de surpresa. Porque a surpresa faz com que elas não saibam o que vai acontecer. E elas não saibam como agir naquela situação. Então, são pessoas que detestam surpresa. Elas gostam de ter tudo
previamente controlado por elas. São pessoas que não gostam de atraso e, em consequência disso, não suportam pessoas atrasadas. Mas, em alguns momentos, elas atrasam. Mas lembra que quando elas atrasam, elas têm justificativa para aquilo. Então, ela atrasa, não, mas eu atrasei porque hoje aconteceu isso. Ela tem uma justificativa. Se o outro atrasar, ela não quer saber. Ela fica danada da vida com a pessoa que atrasou. Então, são pessoas mais intolerantes, né? Elas têm mais dificuldade de ser tolerantes, principalmente com alguém do sexo oposto ao dela, que é onde nasceu a ferida. Então, por exemplo, a mulher tem mais intolerância com um homem do que com uma outra mulher, quando ela tem essa ferida da traição. Já falei, né, que elas são mais exigentes com os outros do que com elas. Não que elas não sejam com elas, mas elas com elas têm sempre um jogo de cintura, né? Elas não gostam de ficar paradas, então elas estão sempre fazendo alguma coisa. Mas elas estão sempre fazendo alguma coisa para mostrar o quanto ela é responsável. Então ela faz e ela mostra. Então ela faz e ela fala para todo mundo tudo que ela fez naquele dia. Então é uma pessoa que quer o tempo todo mostrar o quanto que ela é responsável, o quanto ela é uma pessoa confiável. E quando a outra pessoa, né, que ela tá vendo, tá parada, ela julga essa pessoa como preguiçosa. Porque ela acha que ela tinha que estar naquele movimento junto com ela. A pessoa não tá vendo sério, meu Deus, é uma pessoa muito preguiçosa. Porque hoje eu já acordei tal hora, fiz isso, fiz aquilo, mas ela tem essa necessidade de falar para ser considerada uma pessoa confiável. Tem muita dificuldade em expor as suas confidências. Por quê? Porque ela tem medo de um dia ser traída, de um dia alguém contar aquilo para uma outra pessoa. Mas, por outro lado, quando alguém conta uma confidência para ela, ela solta. Ela tem dificuldade em guardar também. Então, mas ela lembra, ela tem justificativa para aquilo, ela sempre justifica aquilo. Porque quer ajudar, porque quer fazer alguma coisa. Tamires, sem julgamento. Mas é assim mesmo. Às vezes a gente vai identificar um monte de gente aqui na nossa vida com essa necessidade de controle. Acredito que não é a única ferida dela. Pode ser que tenha, mas não é a única ferida dela. São pessoas que são sensíveis, tá? Embora não pareçam sensíveis, mas é pra gente não julgar tanto essas pessoas, né? Ela tem uma sensibilidade muito grande, mas ela não pode mostrar porque ela não quer parecer vulnerável. Porque a vulnerabilidade é como se ela perdesse o controle. Então, ela acaba mostrando força o tempo todo e esse lado sensível ela deixa de lado. E quando outra pessoa mostra fraqueza, ela fica extremamente incomodada. Ela julga, ela fala, que pessoa fraca. Pessoa não pode agir assim. E aí ela entra ainda no julgamento do outro. Com certeza deve ter um nível de controle, sim. Às vezes não é totalmente, às vezes pode ser. Se for todas as características e se for muito intenso, você vai ver que é. Mas pode ter um nível de controle com outras feridas também. Ela se incomoda muito com crítica, porque a crítica para ela é como se ela estivesse sendo ali, como se ela não fosse responsável. E aí, como se ela não fosse forte o suficiente. Então, ela se incomoda muito com crítica. Ela detesta ouvir crítica. E quando é criticada, ela vai justificar aquilo, tá? Ela vai dar uma desculpa para aquilo, para que o outro não entenda como um erro aquilo que ela fez. Ela gosta muito de fazer as coisas sozinha. Porque sozinha ela tem um controle maior
daquilo que ela está fazendo. Então, são pessoas que têm uma tendência a acumular muitas tarefas, ela tem dificuldade em delegar tarefas, elas são pessoas que estão o tempo todo fazendo tudo, controlando tudo pela necessidade de controle e acabam se sentindo muito sobrecarregadas. E quando elas delegam a tarefa, elas estão lá vigiando, porque elas não conseguem confiar que as pessoas vão executar aquilo tão bem quanto ela. Então ela confia desconfiando, ela delega com o pé atrás. Então são pessoas difíceis, principalmente quando elas estão na liderança e agem assim, é até difícil de lidar com um líder dessa forma. E elas têm uma tendência enorme à liderança, então a maioria dos líderes tem esse perfil da ferida do controle, da traição e do controle, tá? Ela não se acha controladora, esse é o mais bacana. Não, eu não sou controladora, não. Eu tô ajudando você. Então, quando você fala, cara, deixa eu fazer aqui. Não, mas eu tô aqui pra te ajudar. Porque eu acho que te ajudando vai ficar melhor. Ela não percebe que ela tá querendo controlar para aquilo ser perfeito como ela espera. E que ela não confia na ação do outro, né? Então ela não gosta de surpresa, né? Eu já falei pra vocês, porque aí ela não gosta de nada que ela tá despreparada. Então ela tem que estar prevenida pra tudo que vai acontecer. Não gosta de se sentir renegado. Renegado pra ela é ser traída. Então ela se sente muito incomodada, mas ela tem uma tendência às vezes a excluir as pessoas da vida dela sem perceber que ela faz isso. Então ela não gosta da exclusão, mas ela acaba fazendo muito isso com o outro, mas de uma forma muito brusca, muito intensa, tá? Se ela estivesse num ambiente que ela tá sendo criticada, que alguém falou alguma coisa que ela não gostou, que ela foi pega de surpresa, a tendência dela é sair dali. Ela deixa aquela situação, simplesmente vira as costas, para poder fugir de uma situação que ela não previu, entendeu? Tende a ser pessoas manipuladoras. Por que ela quer ser manipuladora? Para controlar tudo. Então, para que tudo saia do jeito dela, ela tem uma tendência a ser manipuladora. Ela tem uma tendência, às vezes, a falar mal do outro e a não perceber aquilo que ela faz. Então, quando primeiro, ela detesta outras pessoas manipuladoras, ela detesta que o outro fale mal, né, que as outras pessoas falem mal dela, mas ela lembra que ela pode, porque ela não percebe. E quando ela percebe, ela diz que aquilo tem uma boa intenção por trás. Então, as justificativas, né? Quando eu faço, pode, porque tem uma boa intenção. Quando o outro faz, não pode, é insuportável, uma pessoa que não é digna da minha confiança. Odeia mentiras, mas às vezes vive pegando pequenas mentirinhas. Lembra que as pequenas mentirinhas que ela comete, ela faz justificando. No caso dela, tem uma boa intenção aquela pequena mentirinha, mas no caso do outro, não. E a mentira pra ela é uma coisa tão forte que ela fala assim, eu prefiro que um soco na cara do que uma mentira. Vocês já ouviram pessoas falando isso? Se a pessoa já disse isso, provavelmente ela tem uma ferida da traição. Não suporta mentira. Pra mim é pior... Claro, eu acho que ninguém gosta de mentira, né? Aqui. Então não importa a ferida, mas são aquelas pessoas que uma mentira pra ela é a coisa pior do mundo. Porque trai muita confiança dela. Então é a pior coisa do mundo. E ela não entende que às vezes uma pequena mentira é necessária. Ela só entende no caso dela. Mas que o outro não pode fazer isso de jeito nenhum. Ela vai falar, mentira é mentira. Então não tem mentira grande, não tem mentira pequena. Mas no meu caso, tem mentira grande e tem mentira pequena. Só que elas não percebem isso. Está sempre dando justificativa e desculpa pelo que ela faz, né? Elas não gostam de dizer que não sabem alguma coisa. Então são pessoas que estão sempre estudando muito, buscando saber de todos os assuntos, porque ela não suporta admitir que ela não sabe alguma coisa. E quando isso acontece, às vezes ela dá um jeito de se esquivar e falar, não, agora eu tô lembrando.
Ela detesta essa coisa do não sei, de assumir que não sabe, porque é como se ela estivesse perdendo o controle. Então ela gosta de saber de tudo. Então por isso que são pessoas que dão opinião sobre tudo, porque são pessoas mesmo altamente inteligentes, porque estão buscando dessa forma. Tem um desgaste muito grande de tudo isso, né? Porque não vale a pena eu ter que saber de tudo, né? Num equilíbrio, né? Não vale a pena eu ter que saber de tudo. Eu preciso saber daquilo que é mais importante para mim, para minha vida, para minha profissão, para aquilo que eu preciso, mas não saber tudo. Essas pessoas acabam sofrendo demais, porque é uma busca incessante por saber de tudo para não ser vista como irresponsável, para não ser vista como uma pessoa fraca, como uma pessoa vulnerável. Tem mais pé atrás com o sexo oposto, então elas têm uma tendência a não desconfiar tanto com as pessoas do mesmo sexo, mas o sexo oposto ela tem uma tendência mais a desconfiar. E já vou te explicar, Tamires. Tem muito medo da separação. Então, a dissociação para ela é uma coisa muito ruim, porque para ela tem a ver com traição. Então, elas às vezes estão numa relação que ela não quer mais, mas ela não separa. Aí ela manipula para que o outro se incomode, para que o outro tome a decisão da separação. Porque às vezes para ela a separação pode ser interpretada como traição pelo outro. Então ela não quer ser vista nunca como uma pessoa traidora. Então ela não consegue fazer. Mas por outro lado ela manipula. Ela não consegue ser honesta com o outro e dizer, olha só, não tô mais feliz nessa relação, vamos acabar. Ela não consegue. Porque ela entende isso como uma traição. Então ela vai manipulando até que o outro tome essa decisão. E quando o outro toma, ela julga o quê? Ele terminou comigo porque tá me traindo. Tem sempre uma tendência a essa traição. Gostam de chamar atenção, tem tendência a ser pessoas espaçosas, são pessoas altamente comunicativas, estão chamando sempre a atenção para ela, principalmente quando ela está num nível de confiança muito forte. Então, quando ela está no ambiente dela, que ela tem o controle, então profissionalmente, Marcelo falou assim, para de me descrever. Então, ele reconheceu aqui a ferida dele. O que é o Marcelo no ambiente de trabalho dele? É a pessoa mais confiante do mundo. Porque ele sabe tudo, ele tem muita confiança daquilo que ele está fazendo. Então, lá, ele é uma pessoa altamente exibicionista. Ele se exibe porque ele tem confiança demais em tudo. Lá ele sabe de tudo, ele tem muito controle de tudo que ele tá fazendo, então lá ele é um ambiente muito favorável a ele. Então a liderança vai ser extrema nessas situações. Então lembra, quando eles se sentem num ambiente que ele não tem tanto controle, ele tem uma tendência a fugir, porque tem medo de perder o controle. Quando ele tá numa situação que ele sente muito confortável, que ele tem o controle de tudo, ele vai aparecer. Então, vão chamar mais atenção, vão se exibir mais, vão querer mostrar mais o seu conhecimento e tem uma tendência a ser espaçosa. Tem uma tendência a ocupar muito espaço. Então, para ser vista, sabe? Para chamar mesmo atenção. São pessoas que quando ela tem certeza de alguma coisa, a decisão dela é assim. Pronto, peguei e tomei. Quando elas têm dúvida que aquilo que ele pode perder o controle com alguma tomada de decisão, aí ele fica muito indeciso. Então, são pessoas que oscilam na tomada de decisão. Quando tem muita certeza, é rápido. Nem passa direito pela cabeça, vai lá e toma a decisão. Quando tem alguma coisa que pode dar errado, que ele pode perder o controle, aí é um parto quase tomar uma decisão. Fica muito difícil para essa pessoa. Deixa eu ver se daqui a pouco eu termino aqui. Deixa eu ver o que Tamir escreveu. A ferida da traição só acontece na infância? Tamires, ela acontece na infância, né, desses 2 aos 6 anos. Então a janela dela é muito grande.
E tem vários fatores que contribuem para essa ferida da traição. O que acontece? A ferida da traição provavelmente aconteceu na infância e na vida adulta alguma coisa acontece que ela aflora, que ela potencializa. Porque isso pode acontecer com todas as feridas. Então, eu tenho, sei lá, no mínimo 3 feridas. Às vezes eu vivo as 3, às vezes eu tô vivendo só uma, às vezes a outra eu esqueço que eu tinha e vou vivendo a outra, vai oscilando dependendo daquilo que acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a ferida da traição e tem um relacionamento afetivo com uma pessoa que é muito tranquila, com uma pessoa que é muito submissa, com uma pessoa que não disputa o lugar com ela, a ferida da traição dela vai ficar mansa. Ela vai controlar, mas não vai estar aquilo altamente dentro dela. Se ela se relaciona com uma pessoa que ela não consegue confiar, que trai, que mente, a ferida da traição dela vai ficar aqui. Ela não vai conseguir, ela não vai ter calmaria dentro dela. Ela vai estar, o nível de ansiedade dela vai estar lá em cima. Ela vai ter uma desconfiança toda hora. Ela vai estar o tempo todo perturbada naquela relação. Por quê? Porque essa situação está fazendo com que a ferida dela aflore. Entendeu? Então, provavelmente, você já tem aquela ferida. Mas você já tá vivendo um momento que essa ferida está mais aflorada ou não. Tá? Então, o que vocês podem me falar assim? Não, é porque na vida adulta eu fui traída. Né? Muitas pessoas acontece assim, e a partir daí eu comecei a ficar muito mal. Provavelmente você já tinha essa ferida e que foi potencializada a partir dessa traição. E aí ficou muito aflorada. Não foi essa situação da traição em si, mas você já tinha, que estabeleceu esse nível maior de insegurança. Nem todo mundo que sofre uma traição tem a ferida da traição. E porque ela nem sempre é desenvolvida com a traição em si, gente. Lembra disso, tá? Mas com essa coisa da desconfiança, de não poder confiar naquilo que o outro tá falando pra ela. Na infância, isso é muito comum, às vezes, assim, no caso das mulheres. Vamos, né, botar assim, porque eu vou falar da relação com o pai. Ah, meu pai me prometeu que... Se meus pais eram separados... E meu pai me prometia que vinha me buscar e nunca cumpria. Então, é uma traição isso. Por quê? Porque ele não fazia da palavra dele uma coisa confiável. Ou sempre falavam alguma coisa comigo e nunca cumpriam. Geralmente se estabelece aí. Né? Na relação... por que tem a ver muito com o sexo oposto? E eu pensei que não fosse dar tempo de falar, mas eu vou falar rapidamente. A gente tem uma relação muito forte, né? Com a nossa mãe desde que a gente nasce. Porque é a pessoa que amamenta a gente, né? Que traz o alimento, sem ela a gente não sobrevive. Então tem uma relação muito forte da gente com a mãe, tanto da menina quanto do menino. Depois de um tempo... existe uma troca. O menino continua apaixonado ali pela mãe e a menina começa a se apaixonar pelo pai. Se não existe, né, uma interferência dos dois sexos para que um coloque o outro como importante, né? Tanto a mãe quanto o pai coloquem o outro como importante na criação dessa criança, pode ser que tenha mais ainda estabelecido fortemente essa ferida da traição. Por quê? Porque é importante que a criança tenha uma ideia de que o pai e a mãe são importantes na criação dela. Isso é muito importante. Então, quando a mãe não permite, às vezes, a entrada desse pai, pode ser que ela desenvolva uma desconfiança muito grande do pai na vida adulta. E aí da figura masculina, então ela tem uma sensação de traição, porque o meu pai não cumpriu o papel dele. Não necessariamente ele não cumpriu, mas às vezes a mãe não permitiu, ou às vezes ele também não cumpriu. O que acontece com algumas mulheres, tá? Então, tem sempre muito a ver com essa relação entre pai e mãe, aquilo que a gente viveu lá na infância. Mas o mais importante é isso, eu acreditar
que alguma coisa não aconteceu da forma como deveria ser. E aí eu começo a desconfiar de tudo. E aí essa necessidade, essa desconfiança me faz com que eu crie uma necessidade de controlar tudo, para que tudo saia de acordo com como eu planejei. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vai colocando aí. Então, a ferida acontece entre os 4 e 6 anos com o genitor do sexo oposto, né? O resuminho aqui. Quebra de confiança ou expectativas correspondidas na conexão entre o amor e a sexualidade. Manipulação. A manipulação está muito presente na ferida da traição. Máscara usada, máscara do controlador. Corpo. Exibe força e poder. O homem, ombros mais largos que os quadris. Na mulher, quadris mais largos e mais fortes que os ombros. Peito estufado e barriga um pouco proeminente. Olhar intenso e sedutor. Vê tudo muito rapidamente. Então, são pessoas muito espertas, né? Muito inteligentes, raciocinam muito rápido. Vocabulário. Quais são as palavras que eles usam muito? Dissociado. Você entendeu? Sou capaz. Deixa que eu faço sozinha. Eu sabia. Confia em mim. Eu não confio nele. Caráter. Julga-se responsável e forte. Procura ser especial e importante. Falha em cumprir os seus compromissos e promessas. Mente com facilidade. Manipulador, sedutor. Tem muitas expectativas. Humor é instável. Convicto de ter razão, tenta convencer o outro. Impaciente, intolerante, compreende e age rapidamente. Eficiente a fim de ser notado. Engraçado e às vezes fechado. Não mostra sua vulnerabilidade. Cético, medo de trair e ser traído. Por que cético aqui? Quando a pessoa surge com uma ideia nova para essas pessoas, ela tem uma tendência inicialmente a rejeitar, porque aquilo é novo, então é algo que ela não conhece, ela não lida bem com coisas que ela não conhece, né? Então, de cara, ela rejeita, tá? Por isso tem uma tendência ao ceticismo e vão querer impor a ideia dela ali. O maior medo é dissociação, separação e renegação. Alimentação. Bom apetite, come depressa. Acrescenta sal e tempero em tudo. Quer ver uma pessoa que tem isso? Às vezes ela nem provou a comida, ela já tá tacando sal. Então, provavelmente a ferida dessa pessoa é muito da traição. Consegue se controlar quando está ocupado, mas perde o controle depois. Algumas doenças que podem aparecer. Doenças em que se perde o controle das funções do corpo. Há algumas fobias específicas, né? Alguns transtornos de ansiedade também. Claro que são pessoas muito ansiosas. Problemas digestivos, né? Porque comem muito rápido. Porque comem rápido como se tivesse pressa o tempo todo, né? Lembra que elas fazem coisas o tempo todo. E doenças de natureza inflamatórias. Então, é um pouco da ferida da traição, né? É uma ferida que é muito comum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Então, ela tá sempre, geralmente, quando ela é muito forte, ela também tá associada com a ferida do abandono. Então, pessoas que têm uma necessidade de controlar excessivamente, provavelmente têm a ferida da traição. E às vezes esse controle é sutil. Mais sutil porque assim, às vezes ela não mostra que tá controlando, mas ela tá manipulando.
Então, a pessoa que está ali manipulando, cuidado, que aquilo ali pode ser um disfarce do controle dela. Mas, geralmente, ela não consegue. Então, ela tá o tempo todo te perguntando alguma coisa. Ela, o tempo todo, ela quer saber alguma coisa sua. Porque ela tem essa necessidade de saber de tudo, né? Tudo tem que ficar, né, ao alcance dela. Então, são aquelas pessoas que estão o tempo todo assim, o quê? É o que você falou? Você tá conversando com uma outra pessoa, ela tá assim, o que você falou? É o que houve? Então, elas precisam estar atentas e por dentro de tudo. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém se identificou com essa ferida? Michele colocou aqui, eu todinha. Tamires colocou, faz todo sentido. A impulsividade aqui, Cláudia colocou aqui, impulsiva eu sou. Essas pessoas, elas são mais explosivas do que impulsivas, porque ela tem uma necessidade do controle, lembra? Então, quando ela vê que aquilo fugiu do controle dela, ela explode. Fala um monte de besteira, age de forma totalmente inconsequente, porque ela perdeu o controle. Mas, geralmente, elas são pessoas que têm um controle maior da impulsividade, porque elas não querem errar. Então, por exemplo, financeiramente, são pessoas muito controladas. Se tem alguma dívida, elas ficam nervosíssimas porque elas não querem isso, elas não conseguem sair. Aí alguém pode falar assim, não, mas meu marido não consegue ser equilibrado financeiramente, mas é controlador. Pode ser porque tem outras feridas associadas, tá? Aqui é um caso muito clássico de alguém que tem uma ferida da traição muito forte. Maiara colocou aqui que o marido dela também com certeza tem. Eu acho também, Maiara, um controle muito grande e a gente às vezes não percebe. É por isso, porque é muito camuflado esse controle. Por quê? Porque é um controle disfarçado de ajuda. Lembra que eu falei? Eles não se acham controladores, eles acham que estão ajudando o outro. Então, por isso que eles têm que saber, por isso que eles têm que se meter, por isso que eles têm que estar ali o tempo todo. Mas eles acham que aquilo é uma ajuda. Até se sentem ofendidos se vocês disserem que eles são controladores. Se você mandar isso aqui para um controlador, ele vai falar assim, não, sou assim. Se for muito forte, então, se for uma pessoa que nega muito, não sou não. Porque eu não sou assim, eu gosto de ajudar os outros. Isso é bom. Mas lembra, gente, nem toda ferida ela é inteiramente boa nem inteiramente ruim. O que a gente vai ter que chegar é um equilíbrio. Todas elas têm um lado bom e um lado ruim. Só que ela com a intensidade demais, ela não faz bem, né? Maiara colocou que viu o marido dela o tempo todo quando me ouviu falar. Isso é muito bom, gente. Depois, quem chegou depois, assista desde o início, porque eu acho que vocês vão identificar muito mais pessoas, né, ouvindo essa live aqui. Deus me livre falar que é controlador, é isso mesmo. Eu, controlador, eu não. Eu quero o seu melhor. É assim que eles vão falar. É porque eu penso em você. É que eu quero o seu melhor. Não, na verdade é um controle. Precisa. Essa coisa da vulnerabilidade para essas pessoas é uma coisa terrível. Por isso que tem que estar tudo certinho. Nada pode sair do planejado dela, do controle dela. Se sair do planejado, mas ela planejou, tá ok. Mas se for uma coisa inesperada, ela não vai dar bom, né? Mais alguma dúvida, gente? Quando assim, meu marido falou que vai chegar em casa 8 horas da noite, deu 8h30 ele não chegou. Para uma pessoa que tem a ferida da traição, isso é o fim. Porque ela começa a pensar em mil coisas, principalmente em traição, que vem isso muito forte, tá? Porque na relação de marido e mulher vem, ele tá me traindo, ele tá com outra, tá me enganando. Sempre tem essa coisa de ser passado para trás, de ser enganado. Isso é uma questão muito forte para quem tem a ferida da traição.
Por isso que às vezes é tão difícil lidar. Principalmente quem não tem, não consegue entender isso. Porque nem sempre, né, é uma traição. Na maioria das vezes nem é uma traição. Né? Porque se tá traindo, eu acho que você vai tentar ser o mais certinho possível, né? Pro outro não desconfiar. Então, às vezes aconteceu alguma coisa, mas ele vem a primeira coisa e já tem aquilo tudo montadinho na cabeça dela que tem alguma coisa errada que tá acontecendo. Eu acho que vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Pelo jeito aqui. Vocês entenderam, vocês reconheceram muitas pessoas, vocês se reconheceram nessa ferida. Isso é muito bom para vocês entenderem. E a principal dica que eu dou aqui para uma pessoa que tem a ferida da traição é vocês, primeiro, começar a respeitar as diferenças entre os outros. Ninguém é igual a vocês. Então, se vocês têm uma rapidez de pensamento, se vocês são umas pessoas muito ágeis, ótimo, mas nem todo mundo é. E o fato do outro não ser não significa que ele é pior. Significa que são pessoas diferentes, tá? E outra coisa, treinar muita paciência. Paciência em relação aos outros e, aos poucos, fazer terapia. Também te falou perfeitamente, fazer terapia ajuda muito. E lembrando que eu vou aqui também dar uma dica depois para todas as feridas de como se trabalhar cada uma delas, tá? Na semana que vem eu vou falar sobre a última ferida já, que é a ferida da injustiça. Muitas pessoas vão se identificar aqui também. Então, se vocês gostaram da live, se vocês foram beneficiadas, compartilha, né, com outras pessoas que podem ser ajudadas também, tá? E semana que vem a gente traz mais um pouquinho da ferida da injustiça. Terapia ajuda muito a lidar com a ferida e principalmente que as nossas feridas elas tentam se camuflar. Então, às vezes, a gente acha que tá lá ok a nossa ferida, que ela nem tá aparecendo. Aí depois, na terapia, a gente vai vendo, não, olha só, ela aqui sutilmente aparecendo, né? E aí faz a gente tratar de novo para que ela pare de aparecer tanto. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês. Eu espero vocês, então, semana que vem, né? Quarta-feira, às 11 horas, tá? Um beijo, uma boa semana pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês assistirem depois, coloca aqui suas dúvidas para eu poder esclarecer, tá? Um beijo e até a próxima.